Bom, fiz um ajuste aqui, né, para tentar resolver. Vamos ver se ele resolve, enfim. O mais importante é que vocês vão conseguir assistir aí, ver os slides, enfim, ouvir bem, mesmo que eu, a minha imagem ali, trave um pouquinho, tá? Vamos dessa forma aí, que o importante é que a gente resolve, tá? Galera, é o seguinte, sejam muito bem-vindos. Esse, né, é o nosso terceiro evento dos bastidores do emagrecimento e hipertrofia, tá? E, enfim, falar um pouquinho aí para quem tá chegando agora por aqui, para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas aqui de repente. Eu sou o João Paulo Mendes, né? E eu sou nutricionista clínico esportivo. Trabalho aí, né, com a nutrição esportiva há mais ou menos uns 10 anos, um pouquinho mais do que isso. E ao longo, né, dessa minha carreira, que vai desde a docência até a prática clínica, né? Eu tenho minha clínica aqui e existe até uma confusão com relação a isso. Desculpe. A galera acha que nutrição esportiva ela é voltada, né, para o atleta em si, para competição, para desempenho físico. E hoje em dia, uma galera, assim, mas muita gente que trabalha com estética, na realidade trabalha com a nutrição esportiva, porque usa as técnicas da nutrição esportiva para atingir, né, os resultados estéticos, certo? E que não tem nada de errado nisso, nada de errado, é só, né, uma questão aí de ótica, de você usar mesmo a estratégia, tá? Continua travado, o pessoal tá falando lá. Enfim, para mim aqui parece que já deu uma melhorada, acho que deve melhorar para vocês aí também. Mas vamos lá. Então o que acontece, galera? Isso é uma confusão. Então eu me identifico como nutricionista esportivo, mas é lógico que eu trabalho com estética. Então quando eu falo de emagrecimento e hipertrofia, eu não estou aqui falando de algo com o qual eu não tenho experiência. Eu estou falando de algo com o que eu trabalho desde o dia em que eu me graduei, desde o dia que eu atendi o meu primeiro paciente, tá? Porque se vocês forem parar para observar, todo nutricionista que trabalha com atleta, aliás, todo não, mas a grande e imensa maioria trabalha com os atletas, mas trabalha também com a galera da estética, tá? Por que isso? Porque o número de atletas é muito pequeno, gente. O número de atletas é muito pequeno. Então, o nutricionista ele acaba abrangendo outras pessoas. E quem são as pessoas que têm relação, que se parecem com aquilo ali? As pessoas que são fisicamente ativas, mas que usam o esporte, que usam, né, esse resultado com o intuito de obter um resultado estético. Então, sim, quem trabalha com emagrecimento e hipertrofia, não se iludam. Vocês trabalham com nutrição esportiva. Talvez alguns de vocês não tenham essa ótica, mas está na hora de abrir. Porque dentro da nutrição esportiva a gente tem, né, uma quantidade grande de estratégias que podem potencializar essas respostas. E todos nós estamos cansados de saber que atingir esses resultados a partir do treinamento físico, com o treinamento físico, é infinitamente, né, mais fácil, mais vantajoso e mais eficiente, e essa palavrinha é importante, do que sem treinamento. Na realidade, emagrecer sem treinar é possível? Sim, super possível, né? A pessoa faz um déficit calórico, ela vai emagrecer. Agora, e hipertrofiar? É possível? É possível ganhar massa muscular sem treinamento físico? O que vocês me dizem? Tá? Não, não é. Eu sinto muito. E aí a gente tem algumas questões importantes aqui para trabalhar, né? Que é o seguinte. Respondam aí, por favor. Podem responder no chat, porque não está aparecendo na tela aí, mas eu consigo ver o chat aqui. Me digam vocês, né, que já são profissionais, já são nutricionistas ou que são estudantes de nutrição,
Quem de vocês viu de forma consistente, de forma densa, na graduação, ou de repente está vendo, como promover resultados estéticos? Como promover um emagrecimento estético eficiente? Quem de vocês viu na graduação, só responda um sim ou não, se viu, se não viu, né? Quem de vocês viu na graduação, de forma consistente, densa, como é que se promove um processo de hipertrofia, né, em um paciente? Coloquem aí para mim, só para eu saber. Porque o que acontece é que se aparecer aí algum sim, para mim vai ser estranho até, tá? Um ou outro tudo bem, mas é muito raro, gente. Não estou falando que não se fala, mas se fala muito pouco. E junto com essa pergunta tem que vir uma outra associada, que é o seguinte: hoje em dia, o nutricionista que trabalha com atendimento nutricional clínico, né, seja particular, até por plano de saúde, a maior parcela dos seus pacientes é da estética, do esporte, ou a galera que está buscando ali alguma questão de melhora de quadros de saúde? E engraçado é que mesmo quem trabalha com doenças específicas e tal, tem passado pela seguinte situação: o paciente chega lá precisando melhorar, né, um parâmetro de saúde importante, equilibrar algo, controlar uma doença e tal. E mesmo esse paciente, ele também tem um objetivo secundário, que é estético. Então, como é que hoje em dia nós temos, existindo uma enorme busca, né, uma enorme, gigantesca busca das pessoas por esse tipo de tratamento, por esse tipo de acompanhamento nutricional? Por que isso não está na graduação, gente? Por que as pessoas saem da graduação sem ter quase ideia alguma sobre isso? E aí sabe o que acontece? Né? Todos nós aqui que saímos da graduação sem essas informações, a gente vai para um congresso, a gente vai para uma aula, uma palestra, um congresso, a gente assiste um curso, a gente assiste uma aula dessa aqui, e aí de repente a gente vê um profissional que às vezes tem mais experiência do que a gente, ou alguém que tem um domínio super legal, tal, e aí ele mostra pra gente lá uma possibilidade de intervenção, mostra um cardápio, mostra uma suplementação específica e tal, e a gente anota aquilo dali, registra e começa a aplicar no nosso paciente, muitas vezes sem de fato entender aquela intervenção, sem entender aquela estratégia. Eu costumo dizer que quem faz isso, né, são os papagaios de pirata da nutrição, que só repetem ali algo que vem, né, que só repetem. Mas espera aí, não é para botar culpa nessas pessoas, porque talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, ou todos nós já tenhamos feito isso em algum momento. Esse não é o problema. O problema é a gente continuar sendo assim. Tá? E a gente é assim porque a gente não recebeu informação, né? A gente não foi de fato ensinado a pensar, a planejar aquele processo. Então, de cara, eu lanço um desafio aqui para vocês. Qualquer coisa que vocês verem aqui, que eu falei, que seja aplicável nos pacientes de vocês, antes, anotem, claro, peguem aí papel e caneta na mão, tá, gente? Mas qualquer coisa que for aplicável aí, que vocês quiserem aplicar com os pacientes de vocês, façam mesmo. Agora, antes de fazerem isso, pensem. Antes de fazerem isso, desenvolvam raciocínio clínico. Como é que eu faço, João, para ser um grande nutricionista? Desenvolva seu raciocínio clínico, ponto. Tudo começa daí. Tudo começa do desenvolvimento de um bom raciocínio clínico. Porque quando eu formo um bom raciocínio clínico, galera, eu amplio a minha visão, eu amplio as minhas possibilidades e eu posso olhar aquela situação e falar assim: opa, é isso? Poxa, essa intervenção aqui que João
ensinou, o que ele falou lá na aula, vai se encaixar perfeitamente aqui, vai ser ótimo para o paciente, massa! Ou você pode pegar e falar assim, opa, isso aqui que João falou, nesse caso aqui, não se encaixa. Mesmo que o objetivo seja parecido. Galera, como é que isso não é ensinado na graduação? Bom, eu não vou nem dizer que é culpa, né, das instituições, é porque elas não querem, tal. Não, eu sei, né, que dentro, né, da nutrição, o curso de nutrição é um curso gigantesco, né, gente? É um curso que tem muito conteúdo para ser dado e não dá para abordar tudo com profundidade. Mas eu acho que também está na hora de abrirmos o olho e entendermos que essa é uma área que explodiu, né, em termos de busca, de procura, de número de pacientes. E é um caminho sem volta. Isso não vai voltar atrás. As pessoas entenderam finalmente que a nutrição é fundamental para se atingir resultados estéticos consistentes. E a estética é algo que é intrínseco, faz parte do ser humano. A gente pode até mudar os parâmetros, tem fases aí, eu já passei por isso, já passei por isso assim, né? Já vi acontecer, né? Eu não sei se vocês, não sei que idade vocês têm, né? Então eu não sei se vocês acompanharam isso, mas ao longo da minha vida eu já vi, né, diversas fases dos modismos estéticos. Num dado momento era você ser forte e tal, aí depois veio uma outra fase que é além de ser forte, né? Porque chegou um momento que os homens tinham muito a mania de treinar a parte superior do corpo e ficavam com as pernas fininhas. Aí depois veio uma parte que estava todo mundo focado ali em treinar a perna e tal, tudo mais. Aí já veio uma segunda fase, uma outra fase ali agora de uma magreza muito forte, e agora vem uma fase mais de definição muscular. Enfim, eu já passei por várias fases, e pessoalmente, e sim, também como nutricionista. Porque isso chega como demanda pra gente. Dentro da clínica, você percebe as pessoas mudarem um pouco a busca delas. Você percebe nelas irem evoluindo aos pouquinhos, falando assim, eu queria tal coisa, depois, já quero desse outro jeito aqui e tal. Então isso acontece, isso é normal, isso é natural. Vão existir, né, essas mudanças, tá? Vão existir essas mudanças sempre. E a gente tem que acompanhar esse processo. E aí o engraçado com relação a isso, assim, é que volta e meia me perguntam, né, assim, com relação a o que eu preciso fazer, né? Pô, João, mas eu já estou formado, eu já estou na área, então eu não sei como é que vocês estão, né? Se vocês são recém-formados ou não. Mas quem ainda não se formou vai passar por isso, e quem já se formou sabe do que eu vou falar, né? Me digam aí se não foi assim com vocês também, né? Você se forma e de repente estou formado, de um dia para o outro, me formei, minha formatura foi ontem, pronto, me formei. E agora? Faço o quê? Cadê os meus pacientes? Como é que eu começo? Né? Aquele medo, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou ter paciente? Né? De onde é que vem essas pessoas? Tá? E aí de repente fala assim, poxa, mas a concorrência está muito grande. Gente, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Para que um nutricionista tenha sucesso, para que um nutricionista tenha sua carta de paciente cheia, né, seu consultório, sua agenda cheia, ele só precisa dele mesmo. Ele só precisa dele mesmo. Agora ele precisa ser bom. Ele precisa saber o que está fazendo. E aí eu vou e volto, né? E você sai da graduação sem saber o que está fazendo nesse sentido estético, nesse sentido da hipertrofia e do emagrecimento. Tá? Mas ele precisa saber o que está fazendo pelo seguinte: tem gente que acha que a concorrência é muito grande, tem gente que acha que falta paciente. Opa, presta atenção, se está faltando paciente para você, tem alguma coisa que está acontecendo errado. Tá? Ou sua estratégia de marketing aí não está muito legal, ou de repente de fato, as estratégias nutricionais que você vem usando podem não estar sendo as melhores. Eu nunca vi um nutricionista que de fato dá resultado para o seu paciente com o consultório vazio. Não estou falando que você sai da graduação com o consultório cheio, bombando, né? Porque você precisa aparecer no mercado, você precisa chegar, você precisa mostrar quem você é. Mas a partir do momento que você atende o primeiro
E você começa a mostrar quem você é, e você começa a mostrar resultado, e entendam, resultado não é simplesmente a pessoa aparecer lá toda definida, cheia de músculos, abdômen trincado e tal. Não é isso. Resultado é você mostrar para o paciente que desde o primeiro momento ele está evoluindo, pouco a pouco, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas ele está evoluindo a partir do seu trabalho. E como é que eu faço isso, João? Uai, usa o que a gente estuda, eficiência no trabalho. A gente precisa aplicar as técnicas nutricionais para que o processo aconteça. Certo? E aí, a gente tem uma questão aí, uma conta muito simples para quem ainda acha que não, que é muita concorrência, que tal, tá faltando paciente. É porque tá faltando paciente, por isso que eu tenho um pouco. Gente, tem um nutricionista mesmo que ele fez o seguinte cálculo, tá? No Brasil a gente tem, né, 200 e não sei quantas milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas. Se a gente partir do pressuposto que somente 10% da população brasileira precisa de um atendimento nutricional. Olha o que eu estou falando de 10% em um país onde a gente tem 50% da população com sobrepeso ou obesidade. Tá? Mas vamos lá. Vamos supor que somente 10% da população brasileira precise de atendimento nutricional. Se a gente dividir esse número, esses 10% da população brasileira, pelo número de nutricionistas ativos hoje no país, dá mais de 20 mil pacientes por nutricionista. E aí eu volto e pergunto para vocês, você tem condição de atender 20 mil pacientes? Eu tenho 10 anos de carreira. Eu atendo bastante gente. E eu ainda não atendi 20 mil pessoas. E sim, eu estou bem satisfeito com a frequência de pacientes da minha clínica, do meu consultório. Ou seja, gente, tem muito mais gente precisando de nutricionista do que nutricionista para atender essas pessoas. Então a concorrência nunca foi um problema para a gente. E não será tão cedo. Na verdade, eu acho que não será nunca. Mas tudo bem, não será tão cedo. Eu não vi nenhum dos meus colegas que já tinham, né? Claro que quem está chegando agora no mercado, quem está começando é muito mais difícil. Mas os nutricionistas que já tinham um nome, que já tinham uma carta grande de pacientes, eu não vi eles reclamarem durante a pandemia, não. Ah, o consultório ficou fechado? Ficou. O meu consultório ficou fechado de março de 2020 a novembro. Eu fiquei sem ir para a clínica de março a novembro. Eu só estava atendendo online, tá? Não tenho do que reclamar. Na verdade, para mim foi um momento até interessante, porque eu comecei a atender gente de outros lugares, já que o CFN liberou o atendimento online, que eu não atingia. Comecei a atingir outros públicos que eu não atingia. Eu atendi muita gente de fora do país, brasileiros morando fora do país, né? Eu atendi muita gente de outros estados, tá? Então, na real, galera, essa é que é a grande questão. O paciente está aí. A gente tem pacientes aí para todos nós atendermos. O que a gente precisa? Ser eficiente. Eu preciso dominar todas as estratégias nutricionais, todas as técnicas para conseguir provocar isso. E mais do que isso, eu preciso desenvolver raciocínio clínico. Eu preciso olhar para aquele caso de forma muito clara e entender o seguinte. Peraí. Nesse caso aqui é melhor trabalhar dessa forma, vou fazer essa sequência de estratégias. Nesse outro caso, apesar do objetivo ser o mesmo, eu vou usar essa outra técnica aqui, essa outra sequência de estratégias. Porque não adianta eu, João Paulo Mendes, não acredito em receita de bolo. Eu não sei vocês, né? Eu não acredito em receita de bolo, tá? Então, para que a gente não fique na receita de bolo, para que vocês não sejam papagaio de pirata, gente, a gente tem que desenvolver raciocínio clínico. Beleza? Essa que é a grande pegada. E aí, como é que a gente resolve isso? Tá? Isso aqui. Por isso que eu coloquei aí, ó, só precisamos desse slide. A gente não precisa de mais nada, só disso aqui. Tá? Se vocês forem entender, reparar aí,
O que acontece? A vida da gente é assim para um monte de coisas, mas eu vou utilizar para a questão estética. Nós temos aqui, ó, nessa bolinha aqui à esquerda, né, a situação atual, ou seja, onde nós estamos. Onde nós estamos no sentido estético, onde é que o nosso paciente está? Como é que ele se encontra hoje? Ele se encontra com, né, uma composição corporal bacana, não e tal, desse daquele jeito, está com excesso de peso, não está, treina, não treina. Então aqui estão todas as informações do paciente. Do lado de cá, nessa outra bola branca aqui, à direita, nós temos a situação desejada, onde o meu paciente quer chegar, o objetivo dele. E no meio, esse grande cone aí, nós temos a trajetória ou as trajetórias possíveis. Nós somos na nutrição muito bem ensinados a investigar isso aqui, ó. Aliás, desculpe, muito bem não. Nós somos ensinados a investigar como a pessoa está. A gente é ensinado a fazer uma avaliação antropométrica, às vezes isso também passa de forma superficial na graduação. E aí não é nem que passa de forma superficial, não é nem que o ensinamento seja superficial. É porque antropometria depende de entendimento, de aula, de compreensão, de visualização e de treinamento. E eu acho que a gente treina pouco na graduação com relação à avaliação física, antropometria. Mas nós somos ensinados a usar as ferramentas de inquérito, né, os inquéritos alimentares, tal, para investigar a alimentação. Nós fazemos aquela anamnese, às vezes uma anamnese grande demais à toa, às vezes uma anamnese curta demais, mas fazemos uma anamnese aqui para investigar a pessoa. Dentro dessa anamnese, parêntese importante, tá? Eu falo isso de várias aulas minhas. Não adianta você investigar super bem a alimentação se você também não entender de forma aprofundada sobre o treinamento físico e o sono desse indivíduo. Nós precisamos investigar como é que ocorre isso, tá? Inclusive, eu acabei nem comentando com vocês, para quem está chegando novo, né? Porque quem já me acompanha já sabe disso. Mas para quem está chegando agora, gente, esse evento, né, os bastidores de emagrecimento e hipertrofia muscular, ele é um evento de abertura da nova turma do meu curso, né, que é o meu curso de periodização nutricional para emagrecimento e hipertrofia, tá? Então a gente vai ter uma nova turma, a gente vai abrir a turma lá na segunda-feira e tal, mas, enfim, lá no curso eu acrescentei uma aula no curso só sobre anamnese, exatamente por conta disso. Porque hoje, ao meu ver, muitas vezes o nutricionista ele pode falhar durante a anamnese quando ele deixa de perguntar de forma mais aprofundada sobre o treinamento e o sono. Porque a gente é muito bem ensinado e muito bem treinado a investigar a alimentação, tá? Mas esses outros dois pilares do resultado, porque para se conseguir qualquer resultado eu preciso desses três pilares, né? Treino, alimentação e sono. Esses dois pilares, sono e treino, eles acabam ficando meio que en passant, né, na nossa anamnese. Muitas vezes você chega lá e pergunta para a pessoa: você é fisicamente ativo? A pessoa diz: eu faço um treinamento. Mas tá, você faz o que, como, quanto, qual é a duração? Enfim, são muitas perguntas que têm que ser feitas para poder a gente de fato compreender melhor a situação atual do paciente, tá? Então é fundamental que a gente questione isso com densidade, né? Que a gente questione isso aí de forma mais precisa mesmo. Beleza. E aí eu volto aqui para a seguinte questão. Se eu fiz, né, essa análise, eu conheço a situação atual do paciente. Ok. Eu conheço o objetivo dele. O objetivo dele é esse aqui. Só que o que eu não conheço ainda? Primeiro, eu não sei ainda qual trajetória eu vou percorrer, qual caminho que eu vou percorrer. E eu não sei necessariamente se eu vou chegar exatamente ao que ele quer ou se vai mudar. Porque dentro da situação desejada, quando o paciente vira assim: meu objetivo é aumentar a massa muscular e perder gordura. Peraí, mas que objetivo gigantesco é esse? Né? Mas aumentar quanto a massa muscular? Chegar a que nível? Você quer, né, melhorar um pouco, ganhar 2 quilos? Você quer chegar no nível do fisiculturista? Eu quero reduzir gordura, mas reduzir em que grau? Reduzir um pouco para ficar com o corpo lisinho, tal, bonitinho? Ou você quer um corpo completamente definido? Então, quando o paciente fala da sua situação desejada,
ele fala de forma generalizada. Então, se eu vou atingir esse ponto aqui bem no meio, se eu vou atingir um pouco mais acima, é outra coisa. E além disso, ainda tem os futuros possíveis. O que são os futuros possíveis? Essa área aqui mais bege, salmão, sei lá que coisa. É que durante a trajetória, muitas vezes o paciente atinge um resultado diferente do que o que ele tinha pensado, mas que satisfaz a ele. Que quando ele olha aquilo, ele fala, era isso que eu queria e não estava conseguindo explicar. Não era bem aquele outro. Era esse aqui. Então, na real, quando eu digo que a gente só precisa desse slide, é porque a gente tem esses pontos importantes. Mas o mais importante desse slide são as trajetórias possíveis. Porque são elas que vão levar até aquele outro lado. E é aí que entra o nosso trabalho. Quando eu falo do planejamento nutricional para hipertrofia muscular, eu tenho diferentes caminhos a fazer. Eu tenho diferentes possibilidades. Quando eu falo do emagrecimento, é a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Ó? Esse aqui seria uma trajetória sensacional. Né? Isso aqui é o que todo mundo busca. Isso aqui é o que muito nutricionista acha que consegue fazer. Que é o paciente chega no seu consultório, na situação aqui X, e eu vou fazer uma dieta para ele, e ele vai atingir o resultado Y. Essa eu quero ver. Ou o objetivo dessa pessoa, ou essa pessoa já está muito próxima do objetivo, ou o objetivo dessa pessoa é muito sutil, ou você está enganado, nutricionista. Porque não existe uma estratégia única que promova o resultado final. Vou repetir. Não existe uma estratégia única que promova o resultado final. Não, assim como não existe um suplemento que dê resultado. Né? Ah, João, eu quero emagrecer. Tudo bem, a pessoa vai lá, eu vou e faço uma low carb para a pessoa e ela atinge o resultado final. Não atinge, gente. Não atinge. Por dois motivos. O primeiro motivo é que todo e qualquer resultado, toda e qualquer mudança estética, gente, toda e qualquer mudança estética, ela depende, tá, de uma série de adaptações. Ela é crônica, ela vai acontecer aos poucos e ela depende de adaptações. A pessoa que querer ganhar massa muscular rápido é a maior ilusão que ela pode ter. Não é rápido ganhar massa muscular para ninguém, nem para quem usa anabolizante é rápido. Tá? Então não é rápido. Emagrecer é um pouquinho menos lento, tá? Mesmo assim não é rápido também. Tem gente que fala, em um mês eu perdi 6 quilos. Não perdeu, cidadão. Deixa eu lhe contar uma coisa, é praticamente impossível um ser humano perder mais do que 1 quilo de gordura por semana. Então você pode até ter perdido 6 quilos, mas não foram 6 quilos de gordura, tá? Quando a pessoa perde 2 quilos de gordura num mês, isso é um bom resultado. Quando ela perde mais do que isso, 3, é um excelente resultado. De gordura, não de peso. De peso, às vezes, a pessoa pode perder bem mais. Tá? Ou seja, gente, não adianta. Não adianta querer atingir o resultado com estratégia só. Tá? Então, isso aqui é o que acontece na cabeça das pessoas, é essa linha azul. Muitas vezes na cabeça até do nutricionista. Né? O que acontece na realidade sem o acompanhamento nutricional, quando a pessoa faz dieta sozinha? É isso aqui. Ela vai lá, começa uma dieta bacana que ela viu ali, né, na internet, ou pegou com algum amigo, sei lá, né? Aí tem um primeiro resultado, aí depois ela não consegue seguir, aí piora, aí depois ela esquece completamente, chuta o pau da barraca e sai do processo completamente, aí depois, opa, peraí, eu tenho que voltar, e volta, aí vai, né? Muitas vezes ela chega aqui perto, né, de um resultado, mas boa parte das vezes ela vai longe, né, e não consegue atingir isso. Tá? E quando você vai, né, e utiliza lá uma estratégia, aí pronto, isso aqui é a pessoa em vermelho, aí é a pessoa sem nutricionista, tá? Mas aí a pessoa vai ao nutricionista, o nutricionista pega e fala assim, opa,
Tá, emagrecimento, né? Eu vi uma aula lá de João sobre emagrecimento, ele tava falando lá de, né, fazer uma combinação ali de um jejum intermitente depois da cetogênica. E então, pô, vou fazer isso com meus pacientes. Todo paciente que chegar aqui para emagrecer, pá, vou fazer essa sequência aqui que o João me mostrou. Tá, beleza. Aí o primeiro paciente chega, né? Opa, saiu daqui, ó, atingiu o resultado, hein? Que legal! Se o indivíduo, se o nutricionista não desenvolveu um raciocínio clínico, olhou e falou assim, não, para esse paciente se encaixa. Aí encaixou, beleza. Se o nutricionista não fez isso, foi sorte, foi coincidência. Porque os próximos pacientes, pode ser que aconteça isso, ó. Ou pode ser que aconteça isso, ó. Primeiro motivo de todos, gente, é que nem sempre o paciente vai estar na mesma situação que o anterior. Então, se o paciente não se encontra na mesma situação que o outro, como é que você vai usar exatamente a mesma estratégia e esperar exatamente o mesmo resultado? Não existe isso, tá? Não existe isso. Então, na real, promover essa resposta nessa linha laranja seria isso, né? É você pegar e engessar, usar uma estratégia só, eu vou voltar, ó, usar uma estratégia só para todos os pacientes. Aí o que que acontece? Com alguns você acerta, com outros você chega perto, né? Ah, foi culpa do paciente, ele não deve ter seguido tão bem assim. Mas com outros você passa longe de acertar, tá? Aí você vai ficar o quê? Dependendo da sorte? Ai, tomara que os pacientes que cheguem para mim aqui sejam com esse perfil, porque aí eu coloco essa dieta aqui que eu sei fazer e ele vai ter resultado. Ah, gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida, né? Acorda pra vida, não envergonhe, pelo amor de Deus, a minha profissão, não. Tá? Querem esculhambar? Vão fazer outra coisa da vida. Porque se quiser levar a sério, se quiser ser nutricionista bom, competente, pô, tem todo o meu apoio. Pego na sua mão, ajudo no que eu puder te ajudar, eu ajudo. Porque é isso que eu quero para minha classe, é isso que eu quero para minha profissão. Não quero nada além do excelente, nada além do melhor. Tá? Eu não aceito isso, eu não aceito ser assim para os meus pacientes, então não vou aceitar que outras pessoas sejam também. Tá? Enfim, isso é o que pode acontecer. Mas o que deveria de fato acontecer? Como é que a gente deveria pensar? Tá? É isso aqui, gente. É isso aqui. O que um bom nutricionista faz? É isso aqui, ó. É uma estratégia única? É um caminho sempre reto? Não. Muitas vezes o caminho é mais ou menos tortuoso, tem que ter mais ou menos intervenções, tem que ter mais ou menos estratégias, mas é assim. Você pega, faz uma primeira intervenção, atinge um determinado resultado dentro dessa trajetória. Você muda, faz uma outra coisa para atingir um outro resultado, depois muda, depois muda, depois muda. Por quê? Porque na real, o que a gente tem que pensar não é onde ele está e onde ele quer chegar. Eu tenho que manter o olho nisso, manter o olho onde ele está e manter o olho onde ele quer chegar. Mas eu tenho que olhar e me aprofundar na trajetória, no o que eu preciso mudar para que ele saia do ponto A para o ponto B, porque não vai ser uma reta, tá? Então, eu preciso melhorar, né, a resposta muscular dele, eu preciso melhorar tal coisa, eu preciso aumentar a força para melhorar o treinamento dele, eu preciso melhorar os estímulos de síntese proteica para ir gerando hipertrofia aos poucos, eu preciso garantir um bom aporte proteico adequado para ele em termos de qualidade, quantidade, tal. E aí você vai ajustando. Tem algumas dessas coisas que você vai conseguir colocar todas na mesma estratégia nutricional, tem outras que não, e você vai ter que priorizar. O que é mais importante para esse momento? Pô, se o objetivo dele é hipertrofia, eu preciso que o treinamento dele seja intenso o suficiente. Eu preciso que ele desenvolva força muscular. Então eu vou focar nisso. E aí depois eu vou pensar em outra coisa, e outra, e vou caminhando nisso. Sempre, corrigindo a direção do meu barco, até atingir o resultado. Para todo mundo que já assistiu, né, uma aula minha, ou talvez tenha assistido aí os outros, as outras edições, né, do evento dos bastidores, tá? Qual é o nome disso? Isso nada mais, gente, é do que periodização nutricional. Pura e simplesmente. Isso é você periodizar. Isso é você pegar um paciente, olhar onde ele está, olhar onde ele, né, quer chegar, onde ele pode chegar, estabelecer as etapas. Estabelecer o passo a passo. Claro, você vai planejar.
Durante o planejamento isso pode mudar? Pô, claro que pode. É lógico que pode mudar. Por quê? Porque as coisas são mutáveis. Você tem que ir corrigindo a direção do barco de acordo com o que o vento vai mudando, não é isso? Então isso pode mudar. Mas quando você tem esse planejamento claro na sua cabeça, quando você sabe o passo a passo, né, que o paciente vai seguir, aí, minha gente, é muito mais fácil você pegar e fazer assim, opa, isso aqui eu vou ter que dar uma ajustada. Eu tinha pensado em usar tal estratégia, tinha pensado em usar essa outra. Isso, inclusive, é bom para um monte de coisas, inclusive para o marketing, inclusive para manter o seu paciente. Pensem comigo. Se você tem uma sequência de estratégias e você fala ao paciente, olha, a gente vai começar desse jeito para provocar isso, depois a gente vai intervir desse outro jeito, tal, até a gente atingir o resultado final. A gente vai seguir mais ou menos essa sequência aqui. Claro que a gente pode ajustar de acordo com o que for acontecendo, né? Mas é isso aqui. Você está dizendo ao paciente, olha, você vai precisar voltar aqui. Para que você atinja o resultado que você está querendo, a gente precisa de continuidade no processo. E se a pessoa sabe que tem uma próxima etapa, ela volta ou não volta? Fala em vocês. Vocês vão fazer um tratamento lá qualquer, né? Vocês foram fazer, sei lá, vestibular nas instituições públicas, né? Que geralmente tem 2 fases. Aí você faz a primeira fase. Você foi bem, se mandou super bem na primeira fase. Você vai voltar para a segunda? Lógico que você vai voltar. Porque você sabe que se você não voltar para a segunda fase ali daquilo, né? Você não vai conseguir passar. Hoje em dia eu nem sei se é mais vestibular, né? Hoje em dia é Enem e tal. Meu tempo era só vestibular, gente, já nem Enem. Então, assim, né? É isso que o paciente entende. Ele fala assim, pô, para eu atingir o que eu quero de fato, eu vou precisar passar por essas etapas aqui. Então, eu vou precisar voltar lá no meu nutricionista. Ah, você está achando o quê? Que você está enganando o paciente? Não, pelo contrário, você está sendo muito claro com ele. É muito justo que você seja assim com ele. Tá? E ele vai voltar. E se ele seguir todas as etapas, ele vai ter resultado. Vai ser exatamente o resultado? Ele vai cair talvez dentro do outro futuro possível? Aí a gente vai acompanhando e a gente vai ver o que vai acontecer. Certo? E talvez ele chegue lá na frente e fale assim, putz, tô felizão. O resultado tá massa. Era o que eu queria, né? E você acha que esse paciente ele vai te indicar para outros? Pronto. É assim que você enche sua agenda, tá? É promovendo uma resposta real, verdadeira, né, naquela pessoa que você promove. Ah, João, mas aí então vou trabalhar só com emagrecimento, que aí é fácil, ó, tal. Baixo lá, faço uma restrição super forte pro meu paciente, ele vai emagrecer, todos vão emagrecer. Se seguir. E vai conseguir manter esse resultado? Então não queira, gente, para o seu paciente um resultado temporário. Porque senão a lembrança que ele vai ter do seu nome também vai ser temporária. Tá? Então eu tenho pacientes, de verdade mesmo, eu tenho pacientes que foram meus pacientes há 4, 5 anos atrás, que vão, tal, fazem dieta, seguem, tem um resultado, depois param de ir para consulta, mas 4, 5, 6 anos depois, voltam para mim, voltam para o meu consultório, voltam para a minha clínica. Por quê? Porque lá atrás eles tiveram resultado, eles sabem que eles não perduraram, não mantiveram, ou tal, ou atingiram o que eles queriam naquele momento e agora querem outra coisa. Então eles voltam, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu sei mais do que os outros, não tem nada disso não. Eles voltam porque eles testaram e tiveram resultado. Tá? Então, a gente costuma dizer, né, que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? No caso do paciente, a palavra convence também, mas o que arrasta é resultado, tá? Quando ele tem resultado, ele não troca, gente, tá? Então fiquem muito tranquilos com relação a isso. E é esse o caminho. Dito isso, aí sim, aí a gente pode pensar em planejamento estratégico. Se você de fato entende essa trajetória e já tem essa ótica, aí sim. Ah, João, isso aí tudo que você está falando eu já sei, já faço, meus pacientes já têm super resultados. Pô, então essa aula não é para você. Pode ficar tranquilo, tá? Que bom, fico de verdade feliz, né? Se quiser trocar uma ideia comigo sobre qualquer outra coisa aí, fica à vontade, tô aí nas redes sociais, a gente se fala amarradão. Porque o que eu quero é que todos os meus colegas tenham sucesso. Eu quero que todos os meus colegas cobrem caro.
Ó, ganhe dinheiro. Dinheiro justo, trabalhando. E não é feio ganhar dinheiro não, gente. Ao contrário do que tem gente que pensa, né? Fala assim, quando a pessoa fala de dinheiro, tem gente que chega a se estremece, fica com vergonha. Gente, né? Ganhar dinheiro, quando você ganha dinheiro executando um bom trabalho, ajudando as pessoas a atingirem o que elas querem, pô, isso é super bacana. É justo, né? Enfim, e é isso que a gente tem que fazer. E entendam uma coisa, ó, quanto mais nutricionistas cobrando caro no mercado, mais eleva, né, o padrão médio de todos. Então, se todo nutricionista for excelente e cobrar caro, ninguém vai ganhar pouco, gente. É simples assim, né? Mas enfim, entendido isso daqui, aí a gente vai, né, e pensa em outras estratégias. Quais são as etapas clássicas do processo de hipertrofia? Bom, primeira coisa eu já falei para vocês, hipertrofia é crônico. Hipertrofia é um processo lento, demorado, tá? Então, para que ocorra essa resposta de hipertrofia, a gente precisa que... deixa eu até ajustar aqui, ó. Pronto. A gente precisa que o paciente ele compreenda que é um processo gradativo, beleza? Quando eu falo das etapas para hipertrofia, eu não estou falando necessariamente de primeiro você começa com a estratégia A, depois com a estratégia B, depois com a estratégia C. Não. Entenda o seguinte, hipertrofia, você tem que cumprir algumas etapas diariamente e esse dia, cumprir todas as etapas do dia. Pronto, no dia seguinte você faz o quê? A mesma coisa. Depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa. E por muitos e muitos dias você faz a mesma coisa. E quando eu digo a mesma coisa, não é a mesma alimentação. É cumprir as mesmas etapas, que são essas 3 aí. Para que ocorra um processo eficiente de hipertrofia, o primeiro ponto é sinalização. O que é sinalização? Eu preciso, gente, criar um motivo. Eu preciso que exista um motivo para a hipertrofia. Meu corpo não aumenta a quantidade de massa muscular à toa, do nada, né? Sem motivo. Imagina o seguinte, eu moro sozinho e tenho aqui na minha casa uma geladeira, tem o congelador da geladeira, que é completamente suficiente para mim, para minha demanda, porque eu moro sozinho. Mas já que eu não estou fazendo nada, eu vou ali e vou comprar um freezer para botar na minha casa. Alguém faz isso? Claro que não. Mas por que não? Simples, gente. Porque às vezes você vai ocupar mais espaço com algo que você não vai usar. Porque se você deixar isso ligado na tomada, você vai ter um gasto maior de energia que você não precisa, já que você não vai usar aquilo para nada. Não é? Então o corpo é mais ou menos isso. Ele não aumenta a massa muscular à toa. Ele não aumenta a massa muscular só porque eu queria muito, eu acho tão bonito, né? Isso não existe. Ele só aumenta a massa muscular se tiver um motivo. Quem é que cria esse motivo? O treinamento físico. Então quem é que gera a sinalização necessária? Treinamento físico. Então o que eu preciso fazer diariamente se eu quero hipertrofiar? Treinamento físico direcionado. É o primeiro ponto. O segundo ponto é recuperação. A recuperação, né? Todo treinamento físico, principalmente intenso, e tem que ser intenso, ele vai provocar desgaste nas fibras musculares que precisam se regenerar. Então a gente tem lá, né, todo o processo de regeneração das fibras musculares, né, translocação lá das células satélites, a quimiotaxia, né, das células satélites, o processo de fusão ali dessas células com os locais de lesão e, consequentemente, a regeneração dessa fibra. Então, gerou um desgaste, é esse desgaste que cria o sinal, esse desgaste que fala assim, olha, a quantidade que tem de músculo não está suficiente não, aqui tá acontecendo um desgaste aqui na área, toda vez que a pessoa treina, a gente renova, mas está acontecendo, pode acontecer, se continuar assim, de ocorrer uma lesão mais séria e tal. Aí sim, quando essa recuperação acontece sempre, tal, de forma eficiente, é que vem o último processo, que é a adaptação. O que é a adaptação? Eu brinco sempre dizendo o seguinte, olha, eu sou um cara muito legal, muito bacana, gosto muito de vocês, isso é tudo verdade, tá? E por conta disso, eu vou mandar para casa de cada um de vocês que estão aqui uma samambaia de presente.
Samambaia de 20 quilos para vocês pendurarem na sala da casa de vocês. Aí você vai lá, chega, recebe a samambaia, você pendura, porque você gosta muito de mim, né? Só que você pendura com um nylon fino, né? Uma cordinha ali e tal. Você botou, e aí de repente, quando você chega, você sai, daqui a pouco você volta, tá no chão a samambaia, porque a corda partiu. Aí você vai pendurar de novo, porque como eu disse, você gosta muito de mim. E nesse momento que você vai pendurar de novo, você vai pendurar com a mesma corda? Você sabe que não. Porque senão você sabe que vai partir de novo. Porque ela não é suficiente para suportar, ela não é forte o suficiente para suportar o peso. Então o que você faz? Coloca uma corda maior, coloca várias voltas dessa mesma corda, troca por uma outra coisa, uma corrente, tal. Então você vai adaptar. Tá? Você vai adaptar. Essa adaptação é que é essa resposta, tá, de hipertrofia. A hipertrofia nada mais é do que uma adaptação crônica a esse processo. Tá? É uma adaptação crônica a esse processo. Então, toda vez que eu desgasto, eu recupero, meu corpo está entendendo que se está desgastando sempre, é porque corre o risco de lesão, corre o risco daquela quantidade de massa muscular não ser suficiente. Então, tem que fazer o quê? Sair desse primeiro ponto para esse segundo ponto. Eu tenho que hipertrofiar os músculos para que eles se tornem mais fortes, mais resistentes. Então, só que isso ocorre de forma crônica, tá? Para que essa adaptação crônica, né, aconteça, 3 pontos chaves: treino intenso e direcionado, a alimentação ideal, que a gente vai falar sobre isso aqui, e o sono de qualidade, gente. Ah, João, isso é o óbvio. Certo, é o óbvio, mas você faz? Ah, isso é o óbvio, mas seu paciente faz? Ah, ele faz sempre. Porque se é crônico, se a adaptação é crônica, tá? Isso tem que ser feito sempre. Ah, não, ele faz sim durante a semana. Só o final de semana é que ele não faz. Sério? E o final de semana dele começa no sábado ou na sexta? O final de semana dele é sexta, sábado e domingo? É verdade, é sexta, sábado e domingo, certo? E como se ele, por exemplo, sai, perde noite, bebe também no domingo, como é que ele fica na segunda-feira? Será que ele consegue treinar intensamente na segunda-feira? Então, na real, só terça, quarta e quinta que ele está nesse processo. Porque sexta, sábado e domingo tem, né, noitada, bebida e tal, né? Às vezes tem treino, às vezes não tem. E na segunda-feira é ressaca. O cara não consegue treinar direito, não tem força física, não tem disposição. Então, dos 7 dias na semana, 3 ele não cumpre. Aí você me fala assim, eu não sei por que o paciente não está tendo resultado. Gente, está estampado na cara, por quê? Eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é simples, mas não é fácil. Fazer isso aqui todo dia, sempre, com frequência, é simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo era fisiculturista. Porque vocês podem me falar o que vocês quiserem do fisiculturismo aí. Eu não gosto, eu acho feio, eu acho isso, eu acho ruim porque eles tomam anabolizante. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Mas que eu admiro a rotina dos caras, né? Que eu admiro a força de vontade, o fato deles não saírem da rotina nem a pau. Porque o que faz um grande fisiculturista não é o anabolizante não, gente, acreditem nisso. É ele manter isso aqui todos os dias, o tempo inteiro. É ele não tirar o foco desses 3 pontos nunca. Tá? Por isso que ele tem resultado. E por isso que boa parte das pessoas não tem. Tá? Então, se você quer fazer um planejamento nutricional para hipertrofia, é fácil. Se você for pensar só na parte da nutrição, moleza, gente. Dieta hipercalórica, hiperproteica. Esses são os pontos chaves. Hidratação adequada. São os 3 pontos chaves. Escolher 3 coisas que não podem faltar numa dieta de hipertrofia. A dieta precisa ser hipercalórica, precisa ter excedente calórico. Ó, tá aqui para vocês, uma matemática simples, né? Ela precisa ser hiperproteica e ela precisa ter uma hidratação adequada. Hidratação é hidratação. É seguir lá aquela recomendação da OMS, né? 40 ml, quer dizer, 30 a 40 ml por quilo de peso corporal por dia. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 40 ml de água, né? Por quilo de peso corporal por dia. Proteína, aí sim vai variar.
Geralmente para hipertrofia eu trabalho de 1,8 a 2,2, geralmente, né, 2 gramas ali por quilo é o mais trabalhado também, porque é o mais testado, funciona super bem, você não tem excesso ali de proteína, tá ótimo. E o excedente calórico ele pode variar muito. Geralmente a gente trabalha, né, com ganho de peso programado gradativo. A gente tem essas estratégias aqui de 5 a 10% para iniciantes, 3 a 7% para a pessoa ter um nível de treinamento intermediário, e a galera que já tem um treinamento mais intenso, mais avançado, de 1 a 3%. E reparem que o ganho muda. Esse aqui que é iniciante, ó, a gente deu mais caloria, ele ganhou mais, né? Ou aqui diminuiu aqui, não, gente. Isso aqui é que é o problema. Qual é a questão? Registrem isso. Quanto mais treinado é um indivíduo, menos treinável ele é. Ou seja, quanto mais a pessoa já tem resultado, mais difícil é proporcionar mais resultado. Essa pessoa tem que ter mais paciência. E não adianta, João, mas aí eu vou pegar e vou jogar um nível calórico desse cara aqui que treina avançado já lá pra cima para ter mais resultado. Não, gente. Porque o que impede ele não é só a questão calórica. É a própria adaptação do corpo. O corpo dele resiste muito mais, né? O corpo dele demora mais de entender que precisa se adaptar porque resiste mais ao treinamento. Então eu vou precisar de um excedente calórico pequeno, porque se eu der um excedente calórico muito grande, ele vai acumular gordura. Sabendo que esse excedente calórico pequeno vai gerar um ganho programado semanal pequeno. Tá? Pequeno mesmo, mas significativo e de qualidade. Então esses são os 3 pontos chaves. Qual estratégia nutricional eu vou usar? Claro que tem muitos outros pontos, gente. Não dá, né? O curso de periodização tem mais de 30 horas de curso, tá? Então não dá pra gente aqui falar tudo que se fala. Mas esses são os 3 pontos chaves, cruciais desse processo. Agora eu quero dar uma quarta dica importante para vocês. Pensem comigo o seguinte. Se, né, esse indivíduo aí está promovendo, né, se ele está nesse processo de hipertrofia muscular, não pensem só nos gatilhos nutricionais. Eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, né? Os 3 pontos cruciais, treino, sono e alimentação. Beleza, a alimentação a gente vai fazer, deixar ela redonda, né? Hipercalórica, hiperproteica, hidratação adequada, cuidado com os micronutrientes, precisam estar adequados, tá? E aí o outro ponto é o seguinte, que isso talvez seja um diferencial, porque tem muito nutricionista que não observa. Usem a nutrição para melhorar os outros 2 pilares. Usem a nutrição para melhorar o treino. Usem a nutrição para melhorar o sono. Porque aí sim, né? Você é nutricionista, poxa, você não prescreve treino. Mas a partir de uma alimentação adequada, né, a partir de um equilíbrio nutricional bacana, você consegue melhorar a qualidade do treino. Você consegue melhorar a qualidade do treino, se for o caso. Se preocupem com isso. Usem essa ferramenta a favor do resultado do seu paciente. Certo? É simples, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, esses são aí, né, os pontos cruciais. Em cima disso é que a gente vai conseguir gerar uma resposta, mas se lembrem, é crônico. Demora. Conscientizem o paciente disso. Conscientizem o paciente daquela estrutura lá de funil, né, que tem várias etapas, daquele cone lá que eu mostrei de onde ele está, onde ele quer chegar, as possíveis respostas ali que podem acontecer, e que dentro desse caminho não é uma reta só. Expliquem, deixem claro para ele isso. Porque muitas vezes o paciente não volta, sabe por quê? Sabe por que você vai lá, tem o paciente, né, às vezes ele volta na consulta de retorno porque faz parte do primeiro valor que ele já pagou lá, aí ele volta, aí depois ele não volta mais para as outras consultas. Por que isso aconteceu? Muitas vezes, gente, isso acontece pura e simplesmente porque não foi dito a ele que tinha outras etapas. Ele foi lá, fui no nutricionista, eu queria ganhar massa muscular.
Fiz a dieta, pô, ganhei, mas foi muito pouco, velho. Não vale a pena não. Não tive o resultado. Ele acha que ele não teve resultado. Porque não foi dito a ele que aquele primeiro ali era só um passo. E que precisam de muitos outros. Não foi dito a ele que a resposta é crônica. O nutricionista às vezes parece que tem medo de dizer para o paciente, ó, o resultado demora. Porque acha que a pessoa vai sair correndo. Meu irmão, se demora com um bom acompanhamento nutricional, sem um acompanhamento ele nem existe praticamente. Entende? Porque se ele existisse sem um acompanhamento nutricional, o paciente não estava ali na sua frente. Se aquela pessoa buscou você, tenha certeza, eu nunca recebi nenhum paciente que não tenha tentado alguma coisa sozinho antes de ir, não tenha tentado alguma estratégia sozinho antes de ir para o nutricionista. Por mais que ele fale assim, eu não fiz uma dieta, mas ele ouve um falar uma coisa, outro falar, para hipertrofia é bom isso, é bom aquilo é bom aquilo outro. Ele começa a fazer aquelas coisas que ele vai ouvindo para testar, para ver se dá resultado, né? Aí não tem o resultado que esperava, eu vou no nutricionista, porque esse negócio aqui só de ouvido não está dando certo não. Mas precisa ser dito a ele que, ó, é processual, é por etapa, tá? E aí sim, ó, a avaliação continuada. A partir do momento que eu estabeleço uma primeira estratégia, eu tenho que fazer uma avaliação continuada para ver como está a evolução desse paciente e aí sim entender, olha, esse planejamento que eu criei, essa sequência de passos que eu criei, essa periodização que eu criei aqui, eu planejei isso, fiz o primeiro passo, tudo bem, funcionou como eu planejei, fui para o segundo passo. Opa, peraí, o resultado não foi bem o que eu tinha planejado. Mantenho o terceiro passo ou reajusto? Faço uma outra estratégia. Subo mais a caloria? Não, segura mais um pouquinho, né? Vamos tentar fazer uma dieta normocalórica que diminui um pouco o percentual de gordura, já que isso está incomodando ele. Isso, gente, a gente só sabe com uma avaliação continuada. Não tem como adivinhar, tá, o resultado final. Beleza? Enfim, galera. Ó, importante. Vou lá agora pro chat, tá? Pra gente conversar um pouquinho, pra responder as perguntas de vocês lá no chat. Nossa próxima aula, aula 2, vai ser no sábado, tá? Depois de amanhã. Amanhã, para todo mundo que tá lá no grupo VIP do WhatsApp, eu vou mandar uma série de materiais para vocês sobre hipertrofia muscular, né? Para vocês aprofundarem esse estudo, aprofundarem essa visão em relação a isso, tá? Quem não tá aí, quem tá aí, não tá no grupo VIP ainda, depois fala comigo, qualquer coisa que eu mando lá o link para vocês, mas no e-mail que vocês receberam de confirmação da inscrição do evento dos bastidores, tem, tá? O link lá para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. E na aula de sábado a gente vai falar sobre emagrecimento, né? Vamos falar aí de algumas questões, de algumas estratégias para o processo de emagrecimento, certo? Então, se segurem aí que vai ser bacana demais. Vamos lá, deixa eu ir aqui para o chat. Peraí. Ai, meu nariz começou a coçar aqui, gente. Pronto. Deixa eu dividir tela aqui com vocês. Pronto. Olha vocês aí. Olha vocês aí. Deixa eu ver aqui, tá, gente? O que vocês colocaram de pergunta aqui? Para poder a gente responder. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E aqui, ó. Letícia comentou aqui, ó, que infelizmente quem quer seguir a área esportiva realmente tem, né, que procurar um aprendizado fora, né, da faculdade. Faculdade de ensino, então a galera que concordou. Ninguém colocou que viu, né, de forma densa na faculdade esses conceitos. Agatha perguntou aqui se vai ter certificado. Agatha, não, tá?
Eu não gero, gente, certificado para esse tipo de evento aberto. É uma questão de princípios, né, meus, tá? Eu acho que... Porque assim, o que acontece? A gente não tem ainda uma forma eficiente de controlar quem não está assistindo essas aulas aqui. E aí, se eu gerar um certificado para todo mundo que se inscreveu, sem controle, pô, eu acho injusto. Porque eu vou estar dando um certificado se eu nem sei se a pessoa assistiu ou não assistiu, tá? Eu não acho justo isso. Eu não acho correto isso. Eu não me sinto sendo ético fazendo isso. Então, assim que eu encontrar um método de ter esse controle de acesso, eu vou gerar, mas não é meu foco. O que eu quero que vocês estejam aqui é pelo conhecimento, tá? Eu sei que certificado é importante para a galera, principalmente para a galera que é estudante, por conta lá das horas da graduação e tal. Mas, gente, me desculpem se eu falar algo aqui que incomode vocês. Mas se um estudante de nutrição chega ao final do seu curso faltando horas complementares, ele perdeu muito tempo. Ele perdeu muito tempo, tá? Então ele deixou de aprender. Ele, para mim, é um profissional que está chegando no mercado cru, sem muita informação. Porque os congressos, eles são fundamentais, gente, as palestras e tal. Ah, João, pô, mas você é uma pessoa que não tem tanta grana para investir. Gente, hoje tem muito evento gratuito. Muito. E muitos que são em plataformas fechadas e que dão certificado. Então isso não é mais desculpa, tá? Enfim, nesse evento especificamente não tem, tá? O curso tem certificado, né? Certificação de mais de 30 horas. Enfim, mas nesse não. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Larissa, não. A Ana Paula estava perguntando aqui se eu vou falar sobre o valor do curso. A gente vai falar sim, mas a gente vai manter o mesmo valor da outra turma, tá, Ana Paula? A gente só está confirmando isso, porque isso depende um pouco da negociação com a plataforma. Tem uma série de coisas aí que a gente tem, né, de cursos que a gente está fechando, mas a gente vai falar sim. Não hoje. Na verdade, não posso confirmar hoje, mas se não for igual, vai ser muito próximo ao da última turma. Larissa colocou aqui, ó. Para sair do corpo magro e ganhar volume muscular. Perdi aqui. Cadê? E ganhar... Cadê? Volume muscular. É preciso a mesma dieta para hipertrofia? A mesma qual, né? É necessário uma dieta para hipertrofia, tá? Senão esse ganho... Na verdade, porque a composição corporal pode até mudar. Tem um trabalho muito bacana que ele fala sobre... Como é que ele chama? Transição corporal. O que é a transição corporal? Aquela pessoa que tem ali um excesso de gordura corporal e que ela começa a perder gordura e a ganhar massa muscular. E aí quando você vai ver, o peso nem muda tanto. É o que eles chamam de transição corporal. E eles mostram que assim, a transição corporal, ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo é possível? É possível. De forma eficiente só em pessoas iniciantes, destreinadas. Tá? Em pessoas já treinadas é muito lento esse processo, então nem sempre atinge aí o que a pessoa gosta, né? O que a pessoa quer. Inês também comentou ali com relação à graduação, né? Que não se vê muito disso. Deixa eu ver o que mais aqui. É verdade, Karen acrescentou um negócio bacana aqui, ó. Sono adequado, alimentação e função intestinal perfeita, né? Ótimo rendimento no treino. Verdade, viu? Karen falou de uma questão muito importante, que é o intestino. É porque para mim isso já é tão natural, né? Já é tão intrínseco cuidar do intestino, que não tem como, né? Mas tá certíssima, Karen. Cuidar do intestino é fundamental. Lembrar que por lá que os nutrientes chegam, né? Até a corrente sanguínea, é por lá que a gente tem essa resposta, né, de absorção, de aproveitamento, e que existe uma relação muito forte entre intestino, cérebro, né, tecido adiposo, tá? Então o intestino está intimamente ligado sim à composição corporal. Tássia gostou da aula? Tássia, um abraço, viu? Gente do bem. Fernanda colocou aqui, ó, para pacientes com sobrepeso que querem hipertrofia, seria melhor começar com uma abordagem
inicial pensando no emagrecimento e aí numa próxima etapa iniciar com uma dieta para hipertrofia? Depende demais, Fernanda. Pense comigo aqui. Que composição corporal é essa, né, que esse paciente está? É um sobrepeso leve, mas além do sobrepeso tem déficit de massa muscular? Porque eu já peguei pacientes com magreza e mesmo assim com excesso de massa, com déficit de massa muscular. O IMC de magreza, essa pessoa tinha excesso de gordura e déficit de massa muscular. Ou seja, né, eu começo por onde? Eu vou fazer essa pessoa emagrecer mais? Então depende muito dessa condição primária que o indivíduo está. Depende se ele já treinava antes ou não, se está começando a treinar agora. Então a gente tem aí umas etapas importantes para cumprir, tá? Ingrid colocou aqui, ó, fico muito confusa quando o paciente chega querendo emagrecer e ganhar massa muscular. O que eu faço primeiro? Mesma linha aqui de pergunta, né? Se for um paciente que já tem um percentual de gordura bom, eu trabalho com superávit primário, né, de primeira. Gente, quem é esse paciente? Qual que é o objetivo dele? Aquilo que eu falei lá no início. Tudo bem, eu posso saber onde ele está, mas onde é que ele quer chegar de verdade? Então imagine essa situação que Ingrid colocou aqui. O paciente chega lá no consultório, ele já tem um percentual de gordura bacana, né? Mas quer aumentar mais a massa muscular e definir mais. Então eu diminuo mais ainda o percentual de gordura? Talvez. Só que aí eu vou ter que questionar para ele, falar assim, olha, o que você está buscando de fato? Me dê um exemplo. Você está querendo muito volume? O que você está buscando é uma linha mais fisiculturista? Não, João, eu quero, né, ficar bem definido, tal, com os músculos aparentes. Então talvez manter a massa muscular e reduzir gordura já dê o resultado que ele quer. Entende? Ou não. Ou eu tenho que focar em hipertrofia mesmo e deixar claro para ele, olha, são etapas. A gente vai focar aqui em hipertrofia, tá? Talvez você não tenha agora a visibilidade tão grande da massa muscular como você quer, mas vai ser importante ganhar essa massa muscular para que depois a definição aconteça com maior volume. Então não tem como, gente, não tem uma regra. Primeiro tem que fazer isso, depois aquilo. Esqueçam receita de bolo, tá? Esqueçam isso. Não tem. A gente tem que desenvolver um raciocínio clínico individualizado, é para cada situação. Viviane colocou ali, ó, o paciente é muito magro e quer ganhar massa magra, né? Quer ganhar massa muscular. O VET de 2.000 calorias e a prescrição de 3.500. Estabilizou na hipertrofia após ganhar 4 quilos. E agora? Treino. Tem que mudar o treino. Tem que evoluir esse treinamento, mudar a sistemática de treino, ativar fibras musculares diferentes, tá? Então, lembrar que assim, ó, se ele adaptou, se ele parou, estagnou, é porque o estímulo que o corpo dele está recebendo, a condição atual do corpo dele está suficiente para suportar. E tem que ter paciência. Eu não sei quanto tempo tem, né, Viviane, isso. Mas lembrar que tem que ter muita paciência, tá? Carol colocou aqui, ó, em um indivíduo que tem um objetivo de emagrecimento, mais ganho de massa muscular. Não tem como fazer uma dieta hipercalórica, teríamos que seguir primeiro a estratégia de emagrecimento. Não necessariamente. É isso, Carol, depende de quem é essa pessoa. Porque, por exemplo, quer ver uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar, uma forma que eu gosto muito de trabalhar com esses pacientes? Usar uma dieta normocalórica para a condição atual dele. Aí o treinamento tem que ser, de fato, muito intenso, direcionado para a hipertrofia. E esse treinamento intenso e a própria necessidade de hipertrofia vão desencadear um aumento da necessidade energética, que vai ser retirada de onde se eu estou dando um VET, né, normocalórico? Da reserva. Então a pessoa consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. É a forma mais rápida? Não. Mas qualitativamente falando, é uma excelente, né, resposta, tá? Carol já comentou embaixo ali, né? Logicamente evitando a depressão da massa magra. Deixa eu ver o que mais aqui. Thaís colocou, ó, eu perco gordura e ganho massa ao mesmo tempo. Minhas medidas diminuíram muito, mas o peso na balança não desce. Que bom! Ensina essas técnicas aí pra gente, Thaís. Thaís, ó, só uma questão importante, tá? Com relação a isso. Que bom que pra você, né? Isso é legal. Eu tendo a não gostar muito dessa
facilidade de ganho de massa muscular, né? Claro que ninguém aqui sabe quanto tempo você está se dedicando, né, para conseguir seus resultados. Então não tenha sido rápido, mas não existe ganho de massa muscular muito rápido, tá, gente? O que existe muitas vezes é uma melhor retenção de água dentro dos músculos. O que é muito bom e é muito importante que aconteça, tá? Quer ver uma coisa? Uma pessoa destreinada, quando ela começa a treinar, num primeiro momento, o que ela ganha é água dentro dos músculos. E isso é ótimo, é importante que aconteça mesmo. Mas parece ali um aumento de massa muscular rápido e tal, né? É um aumento de massa muscular, não deixa de ser, mas não por aumento de síntese das proteínas, das estruturas proteicas, por aumento de água dentro da célula, tá? Mas depois Thaís tem que ensinar pra gente aí o que ela tá fazendo também, tá? Quero ter, um leque grande de estratégias, Thaís. Carol colocou aqui também, a estratégia para emagrecimento e preservação da massa muscular seria uma dieta com balanço energético negativo e hiperproteica? Sim, quando você pensa em emagrecimento, uma das coisas que a gente vai falar sobre isso no sábado, né? Uma das coisas que a gente faz muito no emagrecimento é uma dieta hiperproteica, com o intuito de preservar a massa muscular. Vai preservar a massa muscular, é certeza? Não, depende, porque depende também do tamanho, né, do déficit, né, que você colocar. Tá? Mesmo quando você coloca uma dieta muito hiperproteica, se o déficit calórico for muito grande, no emagrecimento o indivíduo acaba perdendo um pouco de massa muscular, sim. Tá? O Monique fez uma pergunta fundamental aqui. Como conhecer o nível de treinamento do paciente? Somente com anamnese, eu acho pouco confiável. Vamos lá, Monique. O ideal, né? No mundo ideal, é que a gente tenha uma comunicação muito legal, muito bacana com o educador físico que orienta o nosso paciente. Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível. Eu tento manter uma comunicação muito legal com os treinadores dos meus pacientes, né, com quem os acompanha, mas nem sempre isso é possível de forma tão simples, tá? Nem sempre. Então, a gente usa anamnese mesmo. Só que tem técnicas para isso. Você tem que usar técnicas de questionamento, de anamnese ali que te deem essa resposta, que vão, né, desde uma escala de Borg aí de percepção de cansaço até você usar uma escala numérica simples. Então, por exemplo, quando meu paciente fala assim, olha, eu treino desse jeito, daquele tal, eu faço isso, aquilo, tal, você percebe na conversa do paciente que ele já tem um entendimento de treinamento. As pessoas que entendem de treinamento físico já tendem a treinar melhor, tá? Já é um ponto positivo, bacana. E aí eu pergunto em termos de intensidade. Eu viro para o meu paciente e falo assim, olha, você está fazendo esse treino desse jeito, bacana, tal. Mas eu quero saber em termos de intensidade. Se a gente for colocar numa escala numérica, 0 a 10. 0 é, não estou nem no treinar. 10 é, não consigo, assim, eu termino meu treino sem conseguir levantar um grão de arroz porque estou completamente desgastado, fadigado. Como é que você está? Aí ele vai te falar, né? 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Se falar de 6 para baixo, esqueça, né? A pessoa está com um treino muito ruim. Se falar 6, 7, né? É aquela pessoa que geralmente cumpre o protocolo ali, cumpre só o que está na ficha, tá? Não se esforça para superar ali os seus limites. 8, 9 já são treinos melhores, né? Então 9 já é um treino mais significativo e tal. O cara que fala 10, eu não tenho por que desconfiar. Se eu achar que o meu paciente está mentindo para mim, sou eu que estou errado. Eu não me comuniquei direito. Eu não deixei claro para ele o suficiente o quão fundamental é ele me falar a verdade. A culpa não é dele, a culpa é minha. Tá? Então, são as formas que a gente tem mesmo de fazer isso, de avaliar. Tá? E aí, claro, o que vai dar a resposta final para a gente? A evolução. Certo? Obrigado, Viane. Thais colocou aqui que perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal e 9 centímetros de circunferência da cintura, né, em 2 meses. Show, Thaís. Bom resultado, viu? Fabiane colocou aqui. Bolo saudável o quê, menina? Tu tá falando da receita de bolo? Mas o que eu tô falando é exatamente de você usar sempre a mesma receita para tudo. Né? Se for isso. Se for isso que você tá falando. Que aí não vale a pena, né? Eu não acredito de fato em receita de bolo, né? Nesse sentido, né? Que você usa ali
a mesma receita para tudo. A gente sempre tem que ajustar, né, a eficiência disso. Thais colocou aqui também, ó, eu estou fazendo uma dieta com pouco déficit calórico, acredito que seja esse o motivo, né, e me hidrato bem também. É isso aí, Thaís, está no caminho, é exatamente esse, tá vendo? Você está fazendo uma dieta com déficit calórico pequeno, então exatamente para tentar preservar a massa muscular. Entendo que se você está tendo esse nível de resultado, você deve ter um nível de treinamento bem bacana, né? Lorena concordou aqui que escala de Borg é ótima opção, também acho. E Tássia colocou aqui, ó. Você utiliza ou confia, né, em relógios que marcam as calorias, gasta nos treinos e de um dia inteiro? Ó, estamos aqui, né? Estamos aqui com o relógio, gastando aqui as calorias do dia, né? O que acontece? Não é uma questão, para mim, tá? Se eu enxergo da seguinte forma, não é uma questão de confiança, simplesmente. Aquilo é uma métrica, tá? Aquilo ali é uma métrica. Não que aquilo esteja perfeito, esteja pleno, exato, mas eu gosto de pensar da seguinte forma. Vou falar o que eu fiz comigo, tá? E que é uma coisa que eu indico às vezes para os pacientes, principalmente a galera do emagrecimento. Para hipertrofia, esse debate entre calorias e resultado, ele é um pouco mais complexo, porque ele depende de vários outros fatores. Para o emagrecimento, a gente tem uma discussão mais simples, né, com relação a isso. Que, pô, déficit calórico é princípio básico para o emagrecimento. A gente vai falar disso amanhã, no sábado. Aí o que acontece? Estava aqui programado e todo dia eu estava batendo minha meta. Todo dia eu batia a minha meta ali das 500 calorias por dia. Significa o quê? Que aquilo ali para mim já é normal. Então o que eu tenho que fazer? Mudar minha meta no relógio. Sobe essa meta, joga para 700 calorias e vê se você consegue bater todo dia também. Tô batendo, aumenta mais, que aí você está se desafiando. Então, ele está gastando 700 calorias mesmo? Não sei, mas o que importa é que antes ele estava gastando menos e agora ele está gastando mais. E isso ajuda. O ser humano gosta de desafio, né? O ser humano gosta de meta. Então vale a pena a gente usar isso a nosso favor. Se o paciente tem, se ele usa, se ele está acostumado a usar isso, eu acho super válido nesse sentido. Mas não considero que aquilo ali é um valor exato, tá? É uma estimativa, mas eu prefiro pensar nessa sequência. Nádia colocou aqui, ó, em via de regra, qual a estratégia nutricional para quem busca emagrecimento e hipertrofia? Eu não acredito em receita de bolo. Tá? Nádia, eu uso muitas estratégias diferentes. Muitas estratégias diferentes. Tá? Eu acho que o que você está perguntando é para a pessoa que quer os dois resultados, né? Isso vai depender da condição prévia que esse indivíduo se encontra. Uma coisa que eu uso bastante para quem tem já um volume de massa muscular razoável e está com um percentual de gordura mais alto é dieta normocalórica, tá? E aí hiperproteica. E trabalho muito a cabeça desse paciente para que o treinamento físico seja realmente intenso, tá? É bem esse aí o caminho. Mas enfim, minha gente, seguinte, hoje eu vou encerrar aqui. Sábado a gente tem outra aula, 10 da manhã, tá? Terminei aqui, peguem esse vídeo, compartilhem aí, vão lá na setinha lá do compartilhamento, né? Compartilhem com os colegas de vocês, né, para a gente dividir conhecimento, dividir informação. Eu tenho um colega que discorda de você, João, manda lá para ele. Discordar é importante, tá? Para a gente gerar debate, para a gente fomentar conhecimento. Eu não estou aqui para falar algo e todo mundo concordar comigo, não. Estou aqui para dividir as minhas experiências, né? Mostrar o caminho que eu já percorri, mostrar como eu cheguei aonde eu cheguei, mostrar como é que eu tenho hoje, vivo, né, da minha clínica, do meu consultório e me dou muito bem com isso, graças a Deus. Amo fazer o que eu faço. Então mostrar, né, de onde eu vim, como é que eu cheguei até lá, para que outros também cheguem. Esse é o meu objetivo, certo? Enfim, eu espero vê-los no sábado, 10 da manhã, tá? Dá tempo de dormir bem e de a gente se ver novamente aqui, beleza? A aula vai ficar salva, a gente vai mandar o link lá da aula nos grupos do WhatsApp, lá por e-mail também, tá? Então eu espero vocês no sábado.